5 jornalistas de diferentes regiões de Portugal, do Algarve a Trás-os-Montes, passando por Lisboa e pelo Minho, fazem uma retrospectiva dos acontecimentos que marcaram o ano, nomeadamente aqueles que mais possam estar relacionados com a temática religiosa, indicando pontos que consideram positivos e também os negativos deste 2021. Um ano em revista na Igreja e na sociedade, que passa por nomeações de bispos, os efeitos da pandemia, a resposta aos abusos de menores e a juventude. Eu destacaria como aspecto mais negativo do ano corrente o facto de a pandemia não ter permitido ainda a realização das romarias. Isto porque temos de ter em conta que vivemos numa região, que é a região do Minho, que é muito particular nas suas tradições. E levando isso em conta, temos a consciência, não é, de que o povo desta região tem uma enorme religiosidade e ele próprio tem necessidade de encher as igrejas com a sua devoção, a sua festa. As pessoas, quando não têm a convivência diária, não é, e se afastam, neste caso, se afastam devido à pandemia, a questão do isolamento vem mais ao de cima, não é? E, portanto, essa necessidade está a ser prejudicada grandemente pela pandemia. Como positivo, destacaria a nomeação e a tomada de posse de Dom João Lavrador. A Diocese de Viana do Castelo já há muito tempo que estava à espera, não é, de alguém que viesse substituir o Dom Anacleto. E, portanto, foi uma boa notícia, de facto, não só para a Diocese de Viana do Castelo, que é muito jovem ainda, mas para toda a região do Minho. E estou certo de que o Dom João Lavrador vai saber receber a amizade e a alegria do povo do Alto Minho, que também na sua religiosidade sabe retribuir a amizade e os conselhos de quem nos guia espiritualmente. Estamos ainda em tempo de pandemia e a começar mesmo por aí, pela pandemia. Eu penso que a pandemia foi uma oportunidade para a Igreja abrir as portas, sair e ir ao encontro daqueles que ficaram isolados. Este é sem dúvida um aspecto positivo que se verificou a nível da catequese, a nível de conferências. Mas também, em tempos de pandemia, destaco como negativo o não ser capaz a Igreja de ir ao encontro das periferias. Ou seja, vivemos num território de Trás-os-Montes, onde as pessoas já têm alguma idade e essas pessoas não andam nas redes sociais, não andam nas novas tecnologias e a Igreja não foi capaz de ir até essas pessoas. Essas pessoas ficaram isoladas, se já estavam, ficaram ainda muito mais isoladas. Portanto, eu acho que a pandemia teve aspectos positivos, a pandemia não, obviamente, mas o que conseguiu a Igreja fazer em tempos de pandemia, algo de muito positivo, ir ao encontro. Por outro lado, algo de negativo, não ser capaz de quebrar esta barreira do isolamento e estar com aqueles que são os mais vulneráveis. Depois também não podemos esquecer, neste ano, a chaga dos abusos sexuais dentro da Igreja, não é? E Portugal também vive esse drama e foi um aspecto negativo que eu destaco, porque vieram casos a lume neste último ano. Também aqui destaco o positivo, a capacidade da Igreja de querer saber e por isso ainda há muito pouco tempo nomeou uma comissão que vai apurar precisamente os abusos sexuais no seio da Igreja. O negativo, os casos que vieram a público e que de facto envergonham e dão um rosto horrível, diria eu, da Igreja, não é? E depois a capacidade que a Igreja tem também de assumir, de pedir perdão e querer saber mais, não é? Para dizermos à sociedade que somos assim, somos frágeis e que por sermos frágeis queremos também ajudar aqueles que sofreram estes abusos, não é? Quer dizer, acho que é muito importante a Igreja ser capaz de abrir a ferida, de a sarar e de enfaixar. Os aspectos positivos deste ano que está a chegar ao fim foi sobretudo a dinâmica que se imprimiu relacionada com a juventude aqui na Diocese.
muito, tendo em vista a preparação para a Jornada Mundial da Juventude. Desde logo os encontros rumo ao 23, que se começaram a fazer em janeiro e que naquela fase inicial do ano tiveram ali um bocadinho controlados e foram feitos sobretudo por via das plataformas digitais, porque não era possível as pessoas encontrarem-se presencialmente, mas depois, aí, a partir já do final do verão, depois das férias, então arrancaram esses encontros em força, presencialmente, com todos os cuidados que ainda necessariamente é preciso ter, mas marcou uma grande dinâmica de movimentação e de mobilização da juventude e por arrasto das outras gerações aqui dos diocesanos, dos algarvios, para a Jornada Mundial, tendo em vista a Jornada Mundial. E depois, claro, a presença dos símbolos veio dar também um grande incremento também a essa dinâmica, porque fomos a primeira diocese a recebê-los, vindos de Espanha. Também penso que a diocese procurou marcar um bocadinho o ritmo daquilo que se espera que seja a peregrinação dos símbolos pelo país, na preparação para a Jornada Mundial, e foi uma dinâmica muito interessante de mobilização e de união por parte das comunidades em torno desse acontecimento, e que mobilizou bastante a diocese, mobilizou as instituições, mobilizou os jovens. Foi uma iniciativa muito interessante que procurou levar também os símbolos ao encontro daqueles que normalmente não têm acesso a eles, sejam pessoas jovens portadores de deficiência ou institucionalizados, porque provenientes de famílias com contextos complicados, mas também outros, não é? E também, como já tinha dito, foi bonito ver que os jovens cristãos algarvios partilharam também a presença dos símbolos com esses jovens. E essa dinâmica que se incutiu na diocese também foi muito importante para renascer, ao fim e ao cabo, um pouco depois do confinamento, dos confinamentos que tivemos, de retomar a atividade, o encontro, a celebração, a festa em comunidade. Isso foi muito importante. Como aspecto menos positivo, também relacionado com a juventude, destacaria o facto da jornada diocesana ter sido mais uma vez cancelada. Portanto, já é a segunda ou a terceira vez que a jornada é cancelada. O ano passado, 2020, já não se tinha realizado, não tinha sido possível realizar-se, e este ano houve uma condicionante, que foi o facto de, precisamente na data em que estava previsto realizar-se a jornada da juventude, o índice de transmissão do vírus aumentou bastante aqui no Algarve e, por outro lado, naquele fim de semana estava previsto chover e, portanto, o local que iria acolher a Jornada Diocesana da Juventude não tinha espaço interiores suficientes para manter o distanciamento entre os participantes, e isso levou a que a jornada ter sido cancelada, porque havia grande expectativa em torno desse evento, porque ainda por cima iríamos ter cá a presença dos símbolos e seria uma jornada completamente diferente com essa questão, com essa condicionante, com o facto dos símbolos estarem cá presentes. Há um aspecto também positivo que eu gostava de realçar, que é o facto a presença da Diocese durante o ano 2021 nas redes sociais e no ambiente digital reforçou-se bastante. Já tinha começado em 2020, portanto nós já tínhamos procurado, a Diocese já se tinha procurado adaptar a esta nova realidade, em que é preciso chegar às pessoas em que foi preciso chegar às pessoas por via digital, mas no ano 2021 esse movimento da Diocese ao encontro daqueles que estavam confinados implementou-se acentuou-se de forma muito significativa, porque não se limitou à presença sacramental, digamos assim, da Eucaristia. Foi uma presença que dinamizou
por via, por exemplo, de outras iniciativas, como por exemplo as vias sacras, as catequeses que se foram fazendo ao longo da Quaresma, e isso foi importante também para chegar às pessoas. Por outro lado, também os grupos adaptaram-se a esta realidade e começaram a fazer as suas atividades por via também digital e online, e penso que foi bastante importante esta nova dinâmica que a Diocese ganhou, que já vinha de trás, mas que neste ano ganhou uma acentuada, um significado acentuado. Eu era das pessoas que esperava que a pandemia trouxesse o melhor de nós e o melhor do mundo e que nos tornasse pessoas melhores. Como pontos negativos, eu salientaria o extremismo. E o extremismo pode parecer uma coisa, e dá para falar do Afeganistão, da chegada ao poder dos talibãs, dá para falar de Cabo Delgado, que a situação continua, como se sabe, embora as notícias não cheguem muitas vezes cá. Dá para falar de muitas situações de extremismo longe de nós, mas também dá para falar do extremismo mais perto de nós. E eu acho que isso aconteceu também com a pandemia. O que me parece é que nós começámos nós, e quando eu digo nós incluo-me, tentando estar alerta para não o fazer, mas nós, os seres humanos, dividimos-nos muito facilmente entre o nós e o eles. Os nós que somos a favor das vacinas, os eles que são contra, ou os nós que somos a favor dos confinamentos e os eles que são contra, ou vice-versa. Eu salientaria a entreajuda que se criou. Muitas organizações, e isto vem já de 2020, não é? Porque a pandemia parece que criou aqui parece que temos um contínuo e parece que é tudo um ano até passar a pandemia, veremos se será em 2022, mas a entreajuda entre as várias organizações que estão no terreno, sei lá, a Cáritas, as paróquias, falando de movimentos da Igreja, mas também outros, ou seja, as juntas de freguesia, as câmaras municipais, houve muito mais entreajuda e trabalho em equipa do que antes. Foi necessário e foi possível fazer isso. Também a entreajuda entre as pessoas comuns, não é? De ver que há alguém que precisa de ajuda e poder ajudar. E isso é importante, é bom, e eu espero que se mantenha, porque isso é de facto essencial numa sociedade em que queremos ser comunidade, queremos ser uns com os outros, não é? E outro ponto negativo que eu encontro em 2021 e que também já vem de trás, tem que ver também com a forma como nós lidamos com o outro, com os outros. E ver às portas da Europa pessoas a tentarem entrar na Europa e serem tratadas como se fossem animais, é uma coisa que é muito duro de ver. O mesmo acontecendo das pessoas que estão a tentar ir para o Reino Unido pelo Canal da Mancha e que morrem no caminho, ou das caravanas na América do Sul a tentarem chegar aos Estados Unidos. São pessoas como nós, com as suas famílias, e que estão a fugir de alguma coisa, estão a tentar encontrar uma vida melhor, em segurança, e que muitas vezes são tratadas como se fossem animais e não pessoas. Outros como nós, podíamos ser nós naquela situação. E nós, que estamos na Europa, que estamos, por muitas dificuldades que existam e existem, temos uma casa, temos uma família, temos um emprego, alguns, outros não terão, mas que temos uma segurança social, temos acesso à saúde, à educação, e às vezes olhamos para essas pessoas como se nos quisessem vir roubar um emprego, e são outras pessoas como nós, podíamos ser nós naquela situação, e olhar para isso dessa maneira pode mudar o nosso olhar para a situação. Isso acho que é um dos pontos negativos também de 2021. Um dos pontos negativos foi as pessoas desabituarem-se de serem comunidade. E em muitos sítios foi o que me pareceu que aconteceu. As pessoas desabituaram-se de ir à igreja, desabituaram-se de ir à missa presencial, e eu verifico ainda hoje na minha paróquia que há pessoas que não voltaram. No outro dia li uma entrevista de um sacerdote de Lamego e ele dizia isso: as pessoas não voltaram ainda, nem toda a gente voltou. E as pessoas que à partida poderiam ter até mais dificuldade em voltar, que são os mais idosos e que são os que podiam ter mais problemas com a Covid, não é? Problemas de saúde com a Covid, são os que às tantas voltaram. E o que é feito dos outros? Onde é que estão aquelas pessoas que estavam lá e que deixaram de vir?
Isso foi uma das coisas que eu senti como mais difícil, ou uma das dificuldades na igreja agora com o retomar. Ou seja, claro, no confinamento fechou tudo, mas depois as coisas ainda não voltaram ao que eram. E outra coisa, talvez alguns, eu diria, excessos, porque em algumas situações, em algumas circunstâncias, em algumas paróquias, a sensação que eu tive foi que as pessoas do acolhimento se tornavam pessoas do policiamento. Senta aqui, desinfeta as mãos ali, e o acolhimento é outra coisa. O que era suposto ser o serviço de acolhimento, e o que pode ser o serviço de acolhimento mesmo sem pandemia, é receber as pessoas à entrada da igreja com um sorriso, ainda bem que veio, não é? E o que eu senti algumas vezes foi, quando se vai em família, em pandemia a uma igreja, é um problema muitas vezes, porque tem que se sentar 3, 4, 5 pessoas num banco, e onde é que vão ficar? A pandemia dificultou isto, e é difícil, eu percebo que seja difícil para a organização, mas lá está, se nós somos uma comunidade, temos que tentar encontrar maneiras de acolher as pessoas que venham, e é bom que venham. Da parte positiva, destaco a nomeação de Dom José Cordeiro como arcebispo de Braga. Acho que é importante para a Igreja ter uma voz nova, uma voz que vem das periferias, portanto conhece uma realidade diferente e, portanto, acaba por ser também uma nomeação refrescante para a Igreja portuguesa. A Diocese de Braga é uma das mais importantes do país, e o facto de terem escolhido um bispo novo, que quando foi nomeado a primeira vez para Bragança foi o mais novo da Igreja em Portugal, acaba por aproximar também a Igreja dos mais jovens, indo buscar uma pessoa que tem, lá está, um conhecimento diferente de uma realidade afastada das metrópoles, e, portanto, é capaz de chegar aos fiéis de outra forma. Sendo um bispo novo, acaba por também haver uma aproximação à juventude, o que, a meu ver, também é importante numa altura em que a sociedade em si vai perdendo referências e, sobretudo, a juventude vai perdendo referências. Do ponto de vista negativo, acho que a questão dos abusos sexuais na Igreja em França acaba por lançar uma sombra negra sobre toda a Igreja a nível mundial. É importante não confundir a parte com o todo, nem confundir uma árvore com a floresta. O que é certo é que esta questão deixa muitas desconfianças sobre a Igreja, e é importante também a forma como a Igreja vai lidar com este tipo de situações. Aqui em Portugal, contudo, acho importante a posição da Conferência Episcopal Portuguesa, também a criação nas dioceses das comissões de acompanhamento deste tipo de situações, que de forma transparente acabam por tornar a relação com os fiéis mais confiantes, de maior confiança, e, portanto, acaba por ser também uma posição positiva, apesar de todo o contexto negativo criado pelo estudo apresentado em França. Por outro lado, também a questão da pandemia, porque há sempre dois lados da moeda. Por um lado, não estamos da forma que gostaríamos de estar, por outro, acho que há de destacar a forma como o país se uniu para ultrapassar este problema, seja ao nível da vacinação, seja na adoção, na generalidade, de comportamentos saudáveis entre todos, seja também na forma como nas escolas se conseguiu voltar a ter crianças nas salas de aulas e, portanto, alguma normalidade, e também ao nível da economia, que, apesar de tudo, conseguiu ter alguma retoma, se calhar impensável há alguns meses. Neste momento, em termos negativos, é difícil fugir à questão da pandemia, até porque, tendo em conta o cenário que tínhamos há um ano, a expectativa era que, com o início da vacinação, pudéssemos chegar ao Natal de 2021 já com uma situação completamente desanuviada, já com a economia em recuperação e, sobretudo, com a confiança das pessoas também em alta. Não é isso que estamos a ver, pelo contrário, estamos a voltar à situação que tínhamos no ano passado, sendo que, a nível de saúde, as consequências não são tão negativas, tão nefastas como há um ano. No entanto, ao nível da confiança das pessoas e ao nível daquilo que a pandemia, os números da pandemia hoje fazem ao nível psicológico das pessoas, numa altura em que é de união das famílias, é de partilha, é de convívio, pelo segundo ano consecutivo isso não se vai poder viver da forma como estamos habituados. Isso acaba por ter consequências
muito más e muito negras para as pessoas, das quais só vamos conhecer, se calhar, ao certo, no futuro, dentro de alguns meses ou alguns anos. Aquilo que nós esperamos verdadeiramente é que, com um olhar de esperança, de facto, voltemos a ter uma participação presencial efetiva e, de facto, esta pandemia fique resolvida. Eu tenho muita expectativa na fase diocesana do Sínodo. Eu acho que é uma oportunidade que a Igreja Portuguesa, não só a portuguesa, mas porque estamos em território português, que a Igreja Portuguesa tem de dar um passo à frente. Esta necessidade de crescer perante os novos paradigmas da comunicação que hoje nos obrigam ao imediatismo, fazem com que apareça a DMTV e que nós estamos esperançados em que seja um sucesso, evidentemente. Acho que é incontornável ter presente a questão da Covid-19, porque vai marcar as nossas vidas, seja ao nível cultural, seja ao nível da sociedade, seja ao nível religioso. Podermos olhar os outros como nós, como irmãos, porque se nós olharmos todos os outros como os nossos irmãos, sejam cristãos, muçulmanos, sejam que cor que tenham, que qualquer que seja a sua realidade, muda a forma como nos lidamos com os outros. Aspectos positivos e negativos do ano de 2021 que está a terminar e que, em algum momento, também pode ter feito parte da vida de cada um como membro da sociedade portuguesa e da Igreja Católica.